Olá, tudo bom? Bom, vocês já viram sobre a carreata de hoje? Não, foi um sucesso, mais de 2 horas de carreata, de manifestação, mais de 200 carros, foi 10. Gostaram da minha nova roupa aqui, ó? Vamos lá para as novidades. As novidades, eu tô sendo bombardeada por mensagens de petistas me atormentando a vida, certo? Porque eu sou a favor do volta já. Sou a favor de liberar comércio, sou a favor de liberar clube, academia, indústria, restaurante, tá? Sou a favor de liberar tudo. Nós não podemos cercear os direitos das pessoas. Não podemos. Eu acho tão interessante, né? Uma hipocrisia as pessoas no Brasil, né? Uma verdadeira hipocrisia. Eles brigam, falam que são a favor dos direitos, falam que são a favor dos direitos humanos e tudo mais, e de repente um grupinho de pessoas resolveu que é a favor do comunismo. Resolveu que por medo, porque estão aterrorizadas pelo terrorismo que foi disseminado antes, por conta do medo que elas têm de morrer, elas se acham no direito de coibir direitos constitucionais do restante do Brasil, porque elas têm medo. Eu volto a dizer, se você acredita que se você sair de casa você vai morrer, se você é grupo de risco, fique na sua casa, mas não venha me proibir de trabalhar, me proibir de ir e vir, me proibir de ir ao clube, me proibir de ir à praça, me proibir de andar para um lado para o outro, se eu quiser ir numa loja, se eu quiser comer num restaurante. Isso é o direito meu. Você acredita que você deve ficar em casa? Fique na sua casa. Eu falo mais, eu tenho clientes, tá? Pelos quais eu defendo os direitos deles, que são um grupo de risco. E estou defendendo o direito deles ficar na casa deles, porque são um grupo de risco, tá? Um deles idoso, com várias enfermidades, o outro tem trocentas mil enfermidades, está num lugar super insalubre, entendeu? Então, peraí, são situações e situações, como até... pensei para não falar o adjetivo que me veio à mente. Mas como até o representante da Organização Mundial de Saúde disse, cada país tem que ser tratado com a situação de cada país. Eu falo mais, cada indivíduo deve ser tratado de acordo com a situação de cada indivíduo, tá certo? Falo mais uma coisa, se eu fosse idosa, eu não ficaria em casa nem um segundo. Não ia ter ninguém que ia me obrigar a ficar em casa. Tá? Se eu fosse idosa, eu não ficaria em casa nem um segundo. Bom, como eu estava dizendo, então eu estou sendo bombardeada por petistas me atormentando a vida pelo que eu acredito. Tá certo? E eu falo, são 2 pesos, 2 medidas. Se você não quer exercer o seu direito, não exerça. Fique na sua casa. Mas você não pode querer me coibir de exercer o meu direito. Aliás, constitucional, de ir e vir. Tá? Bom. Inclusive, eles estão até me atormentando em relação a alguns médicos que são contrários a essa quarentena que está sendo instalada, certo? Ainda vou fazer uma roupa com a bandeira do Brasil. A melancia no pescoço não dá certo, ela não é verde, amarelo, azul e branco, tá bom, gente? Então vai ser a bandeira mesmo. Então vamos lá. Eu tenho tanta coisa guardada no celular para publicar para vocês que vocês não fazem ideia. Agora há pouco eu tive que ficar meia hora apagando para poder fazer esse vídeo. Vou ler para vocês uma frase para vocês entenderem um pouquinho o que eu estava dizendo.
A regra da igualdade não consiste senão em quinhoar desigualmente aos desiguais na medida em que se desigualam. Nesta desigualdade social proporcionada à desigualdade natural é que se acha a verdadeira lei da igualdade. Tratar com... Espera só um pouquinho. Sumiu. Um segundo aqui que desapareceu tudo. Tratar com desigualdade a iguais ou a desiguais com igualdade seria desigualdade flagrante e não igualdade real. Quem disse isso foi não mais, não menos que o grandíssimo Rui Barbosa. Tá? Então, é por conta do princípio básico, mínimo da igualdade, que eu digo o que eu acabei de dizer. Cada caso é um caso. Se a pessoa é grupo de risco, ela realmente deve ficar na sua casa se ela sim o quiser. Tá? Nós temos que respeitar a liberdade individual de cada um. Tá certo? Quem me conhece um pouquinho só sabe da história que eu vivi com os meus avós paternos. Tá? O meu avô paterno teve um câncer que em menos de 2 meses ele estava gigantesco. Eu arrumei uma guerra para conseguir que fosse operado. Ele queria isso, eu também achava que era adequado isso, fazer uma cirurgia e tirar o tumor, certo? Foi feita a cirurgia, foi retirado o tumor. O médico disse o seguinte, que ele teria uma sobrevida de 6 meses. Nós lutamos por quase 3 anos. Faltou 1 mês para dar 3 anos, tá? E eu lutei e briguei muito, certo? Eu levei ele em todos os médicos que eu podia levar. Eu levei ele em todos os grupos de saúde, de medicina preventiva e de medicina alternativa, de terapia alternativa e de tudo o que vocês puderem imaginar. Eu fiz inúmeros cursos a respeito dessas terapias alternativas, tá? Tanto que eu até tirava um tempo, quando eu comecei, achei que eu fosse ficar doida com a situação que a gente estava vivendo, eu comecei a tirar um tempo para trabalhar com isso, porque era uma forma de eu ajudar outras pessoas também e de eu me ajudar para não ficar só focada na situação que a gente vivia. E serviu de quê? Não serviu para nada. Ele morreu do mesmo jeito, com o câncer, com metástase pelo corpo todo, entendeu? Passou quase 1 mês na UTI, entendeu? Sofreu muito, mas muito, entendeu? Eu lutei pela questão da alimentação saudável, então, exemplo do que a gente vê nos filmes, sabe? Aquelas comidas assim, todas o mais saudável possível. Para que isso? Você tá entendendo? No fim da vida dele, ele adorava doce, tinha diabetes, tinha a questão do câncer, né? Que tudo indica, tudo que a gente estuda, as células cancerígenas se alimentam do carboidrato, se alimentam do açúcar. Então, eu era super, assim, de restringir tudo, entendeu? Pra que isso? Entendeu? Para que ele vivesse 3 anos aqui em sofrimento, lutando contra a doença que o levou da mesma forma? Então, se eu fosse idosa hoje, com enfermidades pregressas ou não, eu estaria às ruas, e mais, eu estaria às ruas defendendo o nosso direito de estar às ruas. Bom, então vocês já entenderam um pouquinho da igualdade. O que é igualdade, né? Para entender que devemos tratar cada um de acordo com o que é adequado. Entender que existem pessoas que são desiguais e temos que administrar isso. Agora vamos estudar um pouquinho de constitucional. Por que a gente vai fazer isso? Não vai ter como eu falar tudo nesse vídeo, senão vai ficar gigante, certo? Mas assim, está acontecendo uma ingerência de poderes, né?
O judiciário, ele está interferindo no executivo de uma forma que é vedada constitucionalmente, tá? O executivo está interferindo na presidência da República de uma forma que é vedada constitucionalmente. Está acontecendo diversas situações no país que são totalmente contrárias à Constituição. Diante disso, a gente tem duas alternativas. Ou a gente faz tudo o que for preciso, e tudo, eu digo tudo o que for preciso para resguardar a Constituição, nossa lei máxima, tá? Porque embora, né, o STF recentemente mudou a pirâmide de Kelsen, né? Isso eu estou sendo irônica, né? Colocando decretos de governadores e prefeitos acima da Constituição. Então, ou a gente passa a fazer tudo para resguardar a nossa Constituição, ou não tem razão dela existir. De qualquer forma, nós temos que tomar posturas mais firmes, porque até agora não resolvemos o problema de todos os que estão agindo contra a pátria, contra o cidadão, contra a Constituição. Tá? Vou ler um pouquinho, explicar um pouquinho do que diz o nosso direito constitucional. Diferentemente do que diversos especialistas surgiram por aí, estão falando abobrinhas, certo? Ou estão falando por falta de leitura da Constituição, ou por falta de ter estudado o suficiente, ou porque se aliam partidariamente ao desgovernador, ditador, certo? Ou sabe-se lá por quê. Mas vamos lá, preâmbulo. Para quem não sabe, existe uma regra de interpretação constitucional que diz assim: o comecinho da Constituição, cada primeira parte, a de baixo, depende da de cima, tá? Então, vamos lá. A primeira frase, a segunda, ela, para que ela tenha validade, ela tem que estar enquadrada na primeira. A terceira frase, para que ela tenha validade, ela tem que estar enquadrada na segunda e na primeira, tá? Então, isso é uma das formas de interpretação e análise constitucional. Então, o comecinho da Constituição, ele vale mais do que o restante da Constituição, tá certo? Então, nós temos que ver o que está falando. Então, vamos começar pelo preâmbulo. Nós, representantes do povo brasileiro, então comecemos por aí. Não existe Congresso, não existe prefeito, não existe governador, não existe STF, se não houver, se não forem representantes do povo brasileiro. Então, todos esses que estão indo contra o povo brasileiro não têm razão de estarem ali. Eles vão contra a Constituição. Reunidos em Assembleia Nacional Constituinte para instituir um Estado democrático. Não está falando aqui Estado comunista, não está falando aqui Estado ditador, está dizendo aqui Estado democrático, destinado a assegurar o exercício dos direitos sociais e individuais, a liberdade, a segurança, o bem-estar, o desenvolvimento, a igualdade e a justiça como valores supremos de uma sociedade fraterna, pluralista e sem preconceitos, na ordem interna e internacional, com a solução pacífica das controvérsias, promulgamos, sob a proteção de Deus, a seguinte Constituição da República Federativa do Brasil. Então, nós temos Estado democrático, garantido constitucionalmente, nós temos assegurar a segurança do exercício dos direitos sociais e individuais, a liberdade. Nada disto está sendo respeitado no momento. Nada disso está sendo respeitado pelo ditadória, nem pelo Auschwitz, tá? Nem por outros aí.
Isso tampouco está sendo respeitado por vários prefeitos que estão seguindo a linha dos ditadores, governadores, desgovernadores, tá? Vamos continuar. A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos estados e municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático de Direito. Isso está no artigo 1º, nos princípios fundamentais da República. Vamos fazer uma pequena análise aqui. Nós somos uma república federativa. Isso trata-se de federação. Só que a nossa federação, ela é um pouco diferente, por exemplo, da federação ou confederação norte-americana, tá? Lá, os estados possuem uma autonomia maior, porque a forma de governo deles é diferenciada. No Brasil, isso não existe. O estado não pode se sobrepor à União. Ou seja, o governador não pode se sobrepor ao presidente. E quem está falando contrário a isso está indo contra a Constituição. Ou está precisando reler a Constituição, ou está precisando sair do cargo que está ocupando. Tá? Formada pela união indissolúvel. Isso significa que o movimento separatista do Rio Grande do Sul vai ser eternamente um movimento e não vai se tornar real, porque no nosso país não é possível a dissolução dos estados, tá? Então, não se sabe se a postura adotada pelo Sul, né, ali Santa Catarina, Paraná e Rio Grande do Sul, ela tem alguma coisa a ver ou não com aquele movimento anterior, mas sabe-se que eles estão indo contra o governo federal, eles estão indo contra a União, e isso não é admissível, tá? Não existe isso. Voltando, Estado democrático de direito, ele é mais do que a democracia, porque ele é obrigado a respeitar os direitos fundamentais, os direitos sociais, os direitos individuais, a liberdade de cada um, o que não está acontecendo. Tem como fundamentos 1, a soberania, 2, a cidadania, 3, a dignidade da pessoa humana. A dignidade da pessoa humana não está sendo respeitada quando são cerceados os nossos direitos de ir e vir, o nosso direito de livre comércio, o nosso direito de abrir os nossos estabelecimentos na hora que pensarmos em abrir. 4, os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa. É mais um fundamento da República que não está sendo respeitado, tá? Nós temos a livre iniciativa do trabalho, do empreendedorismo, da atividade autônoma e valores sociais do trabalho. Isso precisa ser respeitado e não está sendo respeitado. Alguém precisa fazer valer esses direitos. Ou nós, povo, vamos à rua dia sim e dia também para fazer valer os nossos direitos, ou nós teremos que nos recorrer às Forças Armadas para que eles venham fazer valer os nossos direitos e destituam essas pessoas que estão indo contra a pátria, contra a Constituição, contra a República. O pluralismo político. Parágrafo único. Todo o poder emana do povo que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente. Então, nós, povo, temos condições de exercer os nossos direitos diretamente. Então, eu digo mais uma vez que precisamos nos unir para exercer os nossos direitos constitucionais diretamente, se os nossos representantes se esqueceram que eles são nossos representantes. Eles não têm o direito de agir diretamente. Eles são obrigados a nos representar. E nós estamos pedindo uma mudança de atitude. Nós estamos pedindo uma mudança de postura. Nós não aceitamos usar dinheiro de fundão para fazer politicagem. Nós queremos que esse dinheiro seja empregado na saúde.
Nós queremos que corruptos estejam fora do poder. O povo não vai mais encher o bolso dos corruptos. Tá? Nós queremos que os nossos direitos constitucionais sejam respeitados. Artigo 2º. São poderes da União. Então, não são poderes do Judiciário, do Legislativo, do Executivo. São poderes da União. A União está acima de tudo. Independentes e harmônicos entre si. O Legislativo, o Executivo e o Judiciário. Veja, o Judiciário não pode se intrometer no que o Executivo está fazendo, como fez recentemente. Muito menos para ir contra a Constituição. Uma chamada Corte Constitucional tem a obrigação primordial de zelar pela guarda da Constituição e não por interesses não se sabe de quem. Tem a obrigação secundária em zelar pelo Estado Democrático de Direito e pelos direitos humanos, pelos direitos da dignidade da pessoa humana, pelos direitos do povo, e não a favor de não se sabe quem. Alguém está precisando relembrar na nossa corte que ela é constitucional, ela não é política. Caso a nossa corte, chamada constitucional, queira se candidatar, então devem sair dos seus cargos e ir tentar representar o povo no Congresso. Terceiro, constituem objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil. 1. Construir uma sociedade livre, justa e solidária. 2. Garantir o desenvolvimento nacional. 3. Erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais. 4. Promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade, quaisquer outras formas de discriminação. Vocês percebem que essas decisões, esses decretos, estão indo contra o artigo 3º também da Constituição, estão indo contra os objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil. Eles estão indo contra a sociedade livre, eles estão indo contra a sociedade justa, estão indo contra a sociedade solidária. Eles estão acabando com o desenvolvimento social nacional, estão destruindo o desenvolvimento nacional. Eles estão aumentando a pobreza e a marginalização, estão aumentando as desigualdades sociais e regionais. Eles não estão promovendo o bem de ninguém. Então, gente, acorda, Brasil. O brasileiro não pode continuar deitado eternamente em berço esplêndido. Já passou da hora de verás que um filho teu não foge à luta. Já passou da hora de mudar de atitude. Eu volto a dizer, você que quer ficar na sua casa, fique. Mas você não pode querer obrigar todo mundo a ficar também. Porque senão você vai ser um criminoso contra a República, contra a Constituição. E de criminosos nós estamos cheios. Bom, depois estamos indo pela questão das relações internacionais, que eu acredito que não cabe aqui, a não ser com um tópico específico. República Federativa do Brasil rege nas suas relações internacionais pelos princípios. O item 8. Repúdio ao terrorismo. O que foi feito no mundo foi a implantação do terrorismo, foi a instigação do terror nas pessoas, e isso foi pela China, que soltou o vírus propositadamente, né? Então, o Brasil tem que repudiar o terrorismo. Isso é terrorismo. Qualquer ato que sirva para causar terror na população, como está acontecendo, que as pessoas estão morrendo de medo de morrer, tá? É terrorismo. Isso não pode ser aceito.
dos direitos e garantias fundamentais, o título 2. Capítulo 1. Dos direitos e deveres individuais e coletivos. Artigo 5º. Todos são iguais perante a lei. Se todos são iguais perante a lei, não pode um Estado querer adotar medidas diferentes das que são adotadas no outro Estado. Todos devem se subjugar às determinações do presidente da República. Quem vai determinar como é que deve ser tratado a situação é o presidente da República. Então, nós temos que entender isso. E os desgovernadores que estão agindo por si, eles estão usurpando as suas competências, sim? E eles estão indo diretamente contra a União, contra o presidente da República, contra o povo, contra a República Federativa do Brasil, contra a Constituição. Nós não podemos admitir isso. Sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade. Inviolabilidade do direito à liberdade. Eu vou repetir. Inviolabilidade do direito à liberdade. Inviolabilidade do direito à liberdade. A igualdade, a segurança e a propriedade, nos termos seguintes. Então, vocês percebem que o ditadória, o outro ditador lá, Auschwitz, já até mudei o nome dele, certo? Eles estão indo contra a inviolabilidade do direito à liberdade. 1. Homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações nos termos desta Constituição. 2. Ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei. Ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei. Três, ninguém será submetido a tortura, nem a tratamento desumano ou degradante. No meu ponto de vista, o tratamento que nós estamos recebendo é desumano e é degradante. 4, é livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato. Para os anônimos comunistas que me mandam mensagem no Instagram, é livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato, viu, comunistas? 5, é assegurado o direito de resposta proporcional ao agravo, além da indenização pelo dano moral, imagem, blá, blá. 6, é inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurados o livre exercício dos cultos religiosos e garantida na forma da lei a proteção aos locais de culto e suas liturgias, o que não está ocorrendo, né? Somente aqueles que trabalham pelo anticristo mandam fechar igrejas, templos religiosos e centros espíritas e outras entidades mais. E Ministério Público que se coloca favorável a fechar atividades religiosas está indo contra a Constituição, artigo 5º, item 6. Tá? Prefeito poderia ditar a seguinte regra: todos os cultos, igrejas, centros espíritas, templos que forem funcionar, terão que colocar as suas cadeiras com 1,5 metro de distância uma da outra, disponibilizar álcool em gel na entrada, na saída, mas nunca poderiam fechar as entidades religiosas, nunca, tá? Isso que nós estamos vivendo aqui é o comunismo implantado. Isso é um absurdo. Mais absurdo ainda são aquelas pessoas que se dizem juristas concordarem com o que está acontecendo. Mais absurdo ainda é a população ficar quieta, calada, assistindo Globolixo nas suas residências, tá? Povo brasileiro, acorda. Eles estão colocando a corda dos nossos pescoços, estão nos tratando como gado. Acordem.
Quando eu falei desde o primeiro dia, quando a primeira mensagem de um centro espírita que falou que ia suspender as atividades, eu falei, isso é obra das trevas. Porque Jesus não parou, né? Mesmo sabendo que a morte estava chegando do corpo físico, mesmo sabendo que ele seria perseguido, Jesus não parou. Jesus não parou de pregar, tá? Como eu acho que foi Haroldo que disse, o máximo que pode acontecer é nós desencarnarmos. Nós não podemos deixar as nossas atividades religiosas por medo. E não podemos deixar que desgovernador e prefeito ataquem a nossa liberdade de crença, que ataquem o livre exercício dos cultos religiosos. Isso não pode acontecer. 7. É assegurada nos termos da lei a prestação de assistência religiosa nas entidades civis e militares de internação coletiva. 8. Ninguém será privado de direitos por motivo de crença religiosa ou de convicção filosófica ou política, salvo se as invocar para eximir-se de obrigação legal a todos os impostos, recusar-se a cumprir prestação alternativa fixada em lei. Pois é, aquela mulher que estava fazendo a caminhada dela como uma manifestação, uma convicção filosófica política, além do que eu já falei, da inviolabilidade da liberdade, né, em Araraquara, tá? E foi brutalmente atacada pela GCM por uma pessoa que se diz jornalista, só se for de 5ª categoria, tá? Que ficou instigando a guarda a atacar a mulher, tá? Ela foi coibida não só do direito de ir e vir, mas ela foi privada de poder manifestar ali a sua ideologia, o que ela acreditava. Isso é um absurdo. Isso é um absurdo. E se tiver alguém do judiciário que está concordando com isso que está acontecendo, está indo contra o Estado Democrático de Direito. Isso não pode acontecer. 9. É livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independentemente de censura ou licença. Para mim, a atividade artística está inclusa o artesanato. Eu tenho uma amiga, por exemplo, que faz um tipo de artesanato, de presilhas e etc., para ela vender. E ela está proibida de trabalhar, né? Então, quer dizer, está indo contra esse inciso aqui. 10. São invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra, a imagem das pessoas. Nosso desgovernador, que queria controlar os nossos passos pelos nossos celulares, está violando a nossa intimidade, está violando a nossa vida privada, está violando a nossa honra. Isso não pode ser aceito. 11. A casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre ou para prestar socorro durante o dia por determinação judicial. 12. É inviolável o sigilo da correspondência e das comunicações telegráficas, de dados e das comunicações telefônicas, salvo no último caso por ordem judicial nas hipóteses na forma que a lei estabelecer para fins de investigação criminal ou instrução processual penal. Lembra do nosso desgovernador que queria controlar-nos pelo celular e as empresas de telefonia que ofereceram prestar esse serviço a quem quisesse pagar, tá? Elas estão agindo contra a Constituição, estão agindo contra a lei. Nós não podemos aceitar e admitir isso. Os nossos dados, que incluem a nossa localização, é sigiloso. O único que pode decretar a quebra é o judiciário em caso expresso de investigação criminal. E tem uma lei específica que trata disso, que diz que só é possível se não houver outra forma de se provar a investigação. Também é um item que a maioria das pessoas se esqueceu que existe essa outra lei, que é da interceptação telefônica, né? Que está precisando ser relembrado para muita gente.
13º, que tem gente falando da saúde, da saúde, da saúde, da saúde, da saúde, da saúde, que a saúde vem na frente. 13º, é livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas as qualificações profissionais que ela estabelecer. Então, os decretos são inconstitucionais, ferem cláusula pétrea dos direitos fundamentais do cidadão, né? 14º, assegurado acesso à informação, resguardado o sigilo da ponte, tal. 15º, é livre a locomoção no território nacional em tempo de paz, podendo qualquer pessoa, nos termos da lei, nele entrar, permanecer ou dele sair com seus bens. Para os desgovernadores que mandaram fechar fronteiras, acorda para a Constituição, meu filho. É livre a locomoção no território nacional. Vocês não podem nos barrar de ir e vir. É livre a locomoção. Só deixa de ser livre se o nosso exército resolver realmente aceitar a incumbência de tirar fora da nossa República Federativa do Brasil estes desgovernadores. E aí pode até ser que seja declarada uma guerra, né? Eu ouvi um áudio dizendo que estamos em guerra, mas de uma forma metafórica, né? Não tem a validade constitucional. 16º, todos podem reunir-se pacificamente, sem armas, em locais abertos ao público, independentemente de autorização, desde que não frustrem outra reunião anteriormente convocada para o mesmo local, sendo apenas exigido prévio aviso à autoridade competente. Muito bem, para aquele órgão ditatorial que se acha o quinto poder ou quarto poder, tá? Que fez resoluções contrárias a passeatas, carreatas e etc., está mais uma vez infringindo a Constituição, porque a nossa liberdade de se reunir está aqui. O que o prefeito poderia fazer, né? Se fosse, não sei se cabe a ele ou, bom, não vou falar o que eu pensei. Mas o que o prefeito poderia fazer? O prefeito poderia, por exemplo, por decreto, dizer que as reuniões, passeatas, qualquer situação de aglomeração, as pessoas deverão usar máscaras. As pessoas deverão usar luvas, máscaras, álcool em gel, manter uma distância de 1 metro, 1,5 metro de cada uma. Esse tipo de adequação o prefeito pode fazer, está dentro da competência dele. Esse tipo de adequação o governador pode fazer. Proibir? Não. Tá? Nem o órgão que se acha o quinto poder também não pode proibir isso. 17º, é plena liberdade de associação para fins lícitos, vedada a de caráter paramilitar. Pois é, a Constituição veda de caráter paramilitar, né? A Constituição veda uma série de coisas que estão acontecendo. Talvez, se tivéssemos uma associação de caráter paramilitar atuante, esses ditadores não estariam atuando no momento contra a população, né? Mas isso é só uma reflexão minha. Bom, vamos ver. Vigésimo primeiro. As entidades associativas, quando expressamente autorizadas, têm legitimidade para representar seus filiados judicial ou extrajudicialmente. Aqui em São José do Rio Preto, as entidades que têm essa legitimidade simplesmente se calaram. Então, um colega falou assim, basta entrarmos com uma DIN. Para entrarmos com uma DIN, precisamos de legitimados ativos determinados, né? Por exemplo, uma entidade associativa, dependendo da situação, poderia entrar com uma DIN contra os atos inconstitucionais do prefeito, dos prefeitos e desgovernadores. Entretanto, as entidades que podem fazer isso se calaram. Por quê? Eu tenho profunda vergonha de alguma dessas entidades que se calaram.
que ficaram amedrontadas politicamente e não tomaram partido da população. Tenho vergonha dessas entidades. É garantido o direito da propriedade, 22º. Então lembra, tem um vídeo mostrando uma ordem do Ditadória confiscando aparelhos de uma clínica médica. Essa clínica, ela tem o direito da propriedade. Essa propriedade, ela não é só de bens imóveis, mas de imóveis também, tá? Constituição, artigo 5º, inciso 32. O Estado promoverá, na forma da lei, a defesa do consumidor. No Código de Defesa do Consumidor, diz que o consumidor tem o direito à informação verdadeira, adequada, e tem mais outros dados ali, que agora toda a letra da lei fugiu da minha mente. Mas isso aqui e o Código de Defesa do Consumidor, eles dão legitimidade para todos entrarem com ações contra a imprensa que noticia fatos mentirosos, especialmente aquela, sabe aquela? Então, que a gente fala que é lixo? Exatamente. Ela tem obrigação constitucional, né, de estar de acordo com o consumidor. Pelo Código de Defesa do Consumidor, ela tem obrigação de fazer uma publicidade verdadeira, de passar informação adequadamente. Então, toda mentirada que ela está jogando aí, a gente pode entrar com uma ação contra ela, porque está indo contra o direito do consumidor. E como o Estado tem obrigação de garantir a defesa do consumidor, nós temos esse direito também. Só para lembrar. 33. Todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular ou de interesse coletivo ou geral, que serão prestadas no prazo da lei sob pena de responsabilidade, ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança. Então, nós precisamos exercer o nosso direito de prestação de contas do que foi gasto com desvio de licitação, com a desculpa de calamidade em saúde pública. Precisamos receber essa informação, todas as prefeituras e todos os desgovernos que estão fazendo isso. Inclusive, aquele ministro que acabou de sair também precisava prestar contas do que se foi gasto. 34. São a todos assegurados, independentemente do pagamento de taxas, o direito de petição aos poderes públicos em defesa de direitos ou contra a ilegalidade ou abuso de poder. Eu falei isso ontem, para um grupo que eu participo. Todos poderiam e podem protocolar petições próprias em defesa dos seus direitos ou contra a ilegalidade ou abuso de poder, né? – 35. A lei não excluirá da prestação do Poder Judiciário lesão ou ameaça de direito. 36. A lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada. 37. Não haverá juízo ou tribunal de exceção. Isso é importante porque existe alguns julgadores aí que estão achando que estão num tribunal de exceção, né? Por exemplo, decidir que um prefeito ou um governador pode mais do que o presidente, né? Tá indo, tribunal de exceção para mim, tá indo contra a Constituição. Não cabe, né? 39. Excelente esse para os desgovernadores de plantão. Não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia cominação legal. Vou repetir.
Não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia cominação legal. Então, não adianta dizer eu vou mandar prender, eu vou mandar fazer. Você não manda nada. Acorda para a vida, entendeu? Vai estudar, né? Deixa o lobby de lado e vai estudar. 40. A lei penal não retroagirá salvo para beneficiar o réu. Olha, o que a gente tem aqui? 41. A lei punirá qualquer discriminação atentatória dos direitos e liberdades fundamentais. Interessante, não? Porque estamos com um problema seríssimo, né, de discriminação, de atentado aos nossos direitos e liberdades fundamentais. Problema seríssimo, tá? Acho bem interessante esse aqui, 43. A lei considerará crimes inafiançáveis e insuscetíveis de graça ou anistia a prática de, o que eu acho principal, terrorismo. Porque você ficar o dia inteirinho dizendo para a população que a população vai morrer, que o vírus está pior a cada dia, isso é terrorismo. Constitui crime inafiançável e imprescritível a ação de grupos armados civis ou militares contra a ordem constitucional e Estado democrático. Então, alguém que tem os seus conchavos, os seus coautores, os seus partícipes, que está contra a ordem constitucional e o Estado democrático, está cometendo crime inafiançável e imprescritível. É o que o nosso desgovernador Dória está cometendo, né? Porque ele tem o seu grupinho. Ele e o seu grupinho é um grupo civil, né, que está agindo contra a ordem constitucional e Estado democrático de direito. Todos os prefeitos que são pau-mandados dele e seguem a linha dele estão junto nesse grupo aqui, ó. Item 53. Ninguém será processado nem sentenciado senão pela autoridade competente. Desgovernador não é autoridade competente. Tá? 54. Ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal. Lá pro Wall Street, lá pro outro comunista lá de cima, tá? E para o comunista de cá, para o comunista de Araraquara, ninguém será privado da liberdade sem o devido processo legal. Mais um item 10. 61. Ninguém será preso senão em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada da autoridade judiciária competente, salvo nos casos de transgressão militar, crime militar definido em lei. Ou seja, os desgovernadores e o prefeito ali de Araraquara que estão mandando prender as pessoas, eles estão indo contra este inciso aqui deste artigo da Constituição, né? Quem está cometendo crime são eles, e não as pessoas que estão caminhando em ar livre, tá? Um item interessantíssimo também, que passou batido para muitas pessoas, né? Que é o 69. Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for a autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do poder público, né? Que foi uma observação que eu e um colega advogado fizemos, né? Que as pessoas deveriam impetrar mandado de segurança para trabalhar. É um absurdo isso,
né? É um absurdo, mas deveriam fazer isso. E aí, nos 70, o mandado de segurança coletivo pode ser impetrado por A. Partido político com representação no Congresso Nacional. B. Organização sindical, entidade de classe ou associação legalmente constituída e em funcionamento há pelo menos 1 ano em defesa dos interesses de seus membros ou associados. Veja, eu, Messênia, não tenho legitimidade para impetrar um mandado de segurança coletivo em nome dos comerciantes, entendeu? Quem teria essa legitimidade? A CIP, o Sindicato do Comerciário, o Sindicato do Empresário, o Sindicato do... nem sei os nomes deles, tá? Eles teriam essa legitimidade. Por que não fizeram? Não, isso aí já é uma reflexão que a gente tem que ficar calado. Vamos pro próximo. Tá? Opa, tem mais um interessante aqui. 73. Qualquer cidadão, aquele que tem o título de eleitor, é parte legítima para propor ação popular que vise a anular ato lesivo ao patrimônio público ou de entidade de que o Estado participe, à moralidade administrativa, ao meio ambiente, ao patrimônio histórico e cultural, ficando o autor, salvo comprovada má-fé, isento de custas judiciais e do ônus da sucumbência. Então, se não existem partidos políticos dispostos a representar o povo, se não existem entidades de classes dispostos a representar o povo, eu sugiro que todos nós entupamos o judiciário de ação popular, tá? Para anular os atos lesivos que estão sendo praticados pelo desgovernador e pelos prefeitos, que são lesivos ao patrimônio público nesta época de desvio de licitação com a pandemia. O que vocês acham disso? Opa! Já que STF está dizendo que está adequado o desgovernador e os prefeitos rasgarem a Constituição, né? Já que tem um monte de gente que está concordando com isso, então vamos entupir o judiciário de ação popular. O que vocês acham disso? Não é uma boa ideia? Olha aí. Vamos pensar no assunto? E agora a gente vai para mais algumas observações. Parágrafo 1º. As normas definidoras dos direitos e garantias fundamentais têm aplicação imediata. Parágrafo 2º. Os direitos e garantias expressos nesta Constituição não excluem outros decorrentes do regime e dos princípios por ela adotados ou dos tratados internacionais em que a República Federativa do Brasil seja parte. Ou seja, a gente pode ampliar os direitos, a gente não pode diminuí-los. Agora, nós vamos para o capítulo 2º. Lembram daquela regrinha de interpretação constitucional que eu expliquei no começo do texto? Que o que vem depois tem que respeitar o que veio antes? Tá? Pois é. O artigo 6º, os direitos sociais, eles também são entendidos como cláusula pétrea. Mas eles não podem se sobrepor aos direitos individuais ali, os direitos fundamentais. Então, vamos lá. Artigo 6º. São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados na forma das Constituições. Então, vocês veem que aquele discurso politiqueiro, vamos assegurar a saúde é mais importante. A saúde está aqui do mesmo lado do direito ao trabalho. Está aqui do mesmo lado do direito à educação. Ela vem, inclusive, depois do direito à educação. Os comunistas que fecharam as escolas, tá? O transporte, que o pessoal diminuiu linha de ônibus. Eu quero acabar com a pandemia, mas eu vou diminuir as linhas de ônibus, eu vou diminuir as linhas de metrô, vou fazer todo mundo se aglomerar num horário menor, mais curto, tá? Esse bando de falso hipócrita desses politiqueiros, certo?
Direito ao transporte, ele está no mesmo patamar que da saúde. Tá entendendo? Então, assim, a gente está precisando estudar a nossa Constituição. A gente não pode deixar essa cambada acabar com a nossa Constituição. Se for para acabar com a Constituição, então vamos pedir o Exército. Se é para não respeitar a Constituição, vamos pedir o Exército. Em seguida, vem para os direitos dos trabalhadores, né? Então, vocês veem o seguinte, nós precisamos abrir a nossa mente. Por quê? Porque o medo não pode se sobrepor à Constituição. Uma sociedade sem regras, ela passa a não ter regras em muitas outras coisas mais, né? Se a gente não respeitar esses direitos das pessoas, pode ser que aumente, né, os roubos, pode ser que aumente os latrocínios, os estupros, né? E por enquanto, a turma do Fica em Casa se sente protegida. Mas e com esse aumento absurdo do desemprego? E com esse aumento, gente, alimentação é direito social. Tem pessoas que estão passando fome. O que vocês acham que vai acontecer com essas pessoas? Ah, coloque a mão na consciência, né? Falaram hoje para mim ali, tem um monte de pessoas morrendo. Realmente, tem um monte de pessoas morrendo de fome, não é de vírus, não. É de fome. Tá? E o pessoal, a turma do Fica em Casa, tá ignorando o resto do povo brasileiro. Entendeu? O direito ao trabalho tá pau a pau com a saúde, ele não pode ser pisoteado dessa forma, né? Os amigos juristas que fizeram direito, que estudaram a Constituição, vamos defender o que a gente estudou, né? Os políticos, pessoal que está afiliado a partidos políticos, vamos cobrar dos partidos que atuem em prol da sociedade, em prol do povo. Vamos destituir esse desgovernador e todos os outros que estão indo contra a Constituição, contra o povo. Nós não podemos admitir isso. E para a nossa corte política, ou vocês se voltam para a Constituição, que é a obrigação de vocês defenderem, ou vocês vão cair também. Porque eu tenho certeza absoluta que nós, do povo brasileiro, não vamos parar. Nós vamos defender os nossos direitos até o fim. Mesmo que custe a nossa liberdade, que já está censurada, que já está sacrificada. Então, se a nossa liberdade, que é o nosso direito máximo, para mim é máximo, tá? Porque adianta você ficar vivo se você está preso? Esse pessoal que está preso, desculpa eu falar isso, tá? Mas assim, direito máximo, direito prioritário é o direito de ir e vir. Ele não pode ser cerceado dessa forma. Brasileiro, acorda. Honre a sua pátria. Honre o nosso hino nacional. Verás que um filho teu não foge à luta. Honre. Tenha valores, tenha patriotismo. Respeite a dignidade da pessoa humana. Respeite a nossa Constituição. Independentemente de ideologia política. Como eu postei hoje no Instagram, por mim, eu acho que a gente tem que fazer o seguinte, quem é da direita volta a trabalhar, quem é da esquerda fica em casa, a gente continua tudo como era antes e tá tudo certo. Entendeu? Então, independentemente da ideologia política, você que é a favor do Fica em Casa, acorda, tá? Hoje, você tá certo, tirando as pessoas do grupo de risco, eu tô falando daquelas que estão pelo medo, não das pessoas do grupo de risco, vamos deixar bem claro, tá? Você não pode coibir o direito de ir e vir dos outros.
Porque amanhã vai ser o seu direito que vai estar coibido. Amanhã, quando você quiser sair da sua casa e passar num drive-thru, vai estar fechado pelo ditador comunista que está vigorando aqui no estado de São Paulo, no estado do Rio de Janeiro e em mais outros estados do país. Eu vou parar por aqui hoje, tá? Eu fiz uma petição pública, eu vou colocar o link aqui, eu peço que vocês assinem. Eu convoco todos os brasileiros a vestirem a camisa do nosso país, porque senão a coisa vai ficar muito pior, tá? E a coisa vai ficar pior por quê? Porque enquanto vocês estão aí dizendo fique em casa no perfil, os corruptos estão lá em Brasília votando uma série de abusos contra nós, contra o povo brasileiro, tá? Enquanto tem um monte de gente que fala assim, mas o fundão tem que ir para a saúde. Pois é, mas o Rodrigo Maia foi contra. E uma série de outros lá, uma série de outros corruptos lá, que estão fazendo peso na terra. Tá? Já passou da hora de nós defendermos a nossa Constituição, os nossos direitos. Tá? Eu posso não exercer o meu direito, mas eu não posso querer apagar o direito que existe, pelo princípio do não retrocesso. Tá? Então, você pode não exercer o seu direito de ir e vir, mas você não pode querer coibir o direito de ir e vir de todo mundo. Tá? Você quer ficar na sua casa? Fique. Mas você não pode querer obrigar uma sociedade inteira a ficar parada, perder emprego, não ter o que comer. Todos os dias eu recebo mensagens em tudo quanto é grupo pedindo ajuda, que tem gente passando fome e tudo mais. E vocês tomam consciência disso? Vocês não estão enxergando isso? É tão hipócrita que aquela mesma pessoa que está dizendo fica em casa está passando mensagem para dizer que o outro está passando necessidade. Vai lá você sustentar o outro. Você não está com fica em casa no seu perfil? Você não está discutindo com todo mundo que tem que ficar em casa? Você que passou a mensagem que alguém está precisando de ajuda, vai lá você sustentar. Seu hipócrita. Força. Vamos às ruas. E se precisar, vamos à luta. E que a paz do divino amigo Jesus esteja com todos nós, porque sem ele nós não somos nada. Né? Não podemos esquecer disso.